Bem-vindo ao canal, e se você gosta desse tipo de vídeo, curte e se inscreva para mais. Minha namorada fingiu tirar a própria vida para nunca mais falar comigo há alguns anos atrás. Quando eu ainda era bem pequeno, me apaixonei por uma garota da minha cidade, e era aquele amor de adolescência, sabe? A coisa mais fofa e clichê possível. Vamos chamar essa garota de Alana. Houve uma época em que tínhamos um grupo onde trocávamos mensagens e fazíamos RPG com vários amigos. O tempo todo era legal e nos divertíamos, mas eu e Alana tínhamos um vínculo especial. Passávamos mais tempo juntos do que amigos normalmente passavam. Era nítido que ela gostava de mim, e eu gostava dela. Por isso, depois de algum tempo, começamos a namorar. Era tudo flores, nos falávamos todos os dias e ficávamos constantemente em chamada de voz. Um namoro comum, mas isso foi no começo. Porque a partir de agora as coisas ficam esquisitas. Durante uma madrugada, Alana me ligou chorando desesperadamente, dizendo que tinha câncer, exatamente câncer. Enfim, como um bom namorado, fiquei muito preocupado e perguntei por que ela não havia me dito isso antes. Ela afirmou que não queria me contar por medo de me perder, porque no dia seguinte ela iria receber os resultados se estava curada ou não. E como estava ansiosa, não conseguia dormir. Eu fiquei em ligação com ela aquela madrugada toda, tentando acalmá-la e dar o apoio e o incentivo que eu sabia que ela precisava. Depois de algumas horas, ela conseguiu dormir. No dia seguinte, ela me mandou mensagem dizendo que estava curada, que o exame mostrou que ela não tinha mais nada, e eu fiquei super feliz por ela. Passamos mais uma vez o dia todo conversando, e foi assim por umas semanas, tudo tranquilo. Só que aí a coisa começa a ficar mais séria do que já estava. Então, já fiquei avisado, misteriosamente, uma garota chamada Giovanna entrou no nosso grupo, e a Alana afirmou que era sua prima. Ela parecia ser alguém legal, mas ao mesmo tempo, ela falava de maneira estranha da Alana, dizia que ela tinha Deb, que já tinha tentado fugir de casa várias vezes, e que o ex dela ficava no pé dela. Enfim, sempre dei apoio e tratei Giovanna muito bem. Cheguei até a dar conselhos para ela sobre alguns assuntos estranhos que ela dizia ter problemas, mas parece que não eram da sua prima, a Alana, que tinha problemas. Em certa época, Lana me disse que o ex-namorado dela, que vamos chamar de Derek, procurava por ela constantemente porque queria voltar com ela e muitas vezes tentou forçá-la a voltar, mas ela não queria. Eu peguei raiva desse garoto mesmo nunca tendo visto nem ele nem a Giovanna. Um dia, durante uma ligação com a Lana, estávamos conversando como de costume quando pelo celular escutei o som de um interfone, e depois de alguns segundos em silêncio após a Lana ser cortada pelo som, a chamada desligou. Fiquei sem entender nada e mandei mensagem para ela dizendo que mais tarde a gente se falava, afinal, achei que eram os pais dela. Ela respondeu que não era nada, então não liguei muito. Alguns dias depois, Giovanna me mandou mensagem no privado, dizendo que Derek interfonou na casa de Alana, dizendo que queria conversar com ela para se resolver. Ao deixá-lo entrar, ele tentou agarrar Alana, mas ela deu um tapa na cara dele, e ele pediu desculpas indo embora. Eu fiquei em choque, confrontei Alana do porquê ela não ter me dito, mas não obtive resposta para ela e peguei mais ódio do garoto, apesar de ser frouxo e não conseguir fazer nada. Prometi para mim mesmo que se algum dia conhecesse esse garoto, iria bater nele, porque eu amava muito ela na época. Um tempo passou, e fui atormentado por mais um episódio bizarro. Derek veio no meu privado e sabe o que ele disse? Faz um favor para mim, já que você é um cara de muita sorte. Eu já estava com raiva, mas perguntei o que seria. E ele simplesmente me respondeu com a maior naturalidade possível, pede para Lana uma foto sem nada, por favor, já que você é o namorado dela e ela não quer mandar para mim. Eu fiquei muito puto, disse que era um garoto de respeito e que jamais pediria algo assim para ela, e que o corpo era dela, e que ele deveria parar de atormentar ela. Ele só me respondeu, gostei de você, cara. Você é respeitoso. Só lembro de ter desligado o celular, deitar no sofá e chorar muito. Eu era uma criança praticamente, não sabia como lidar com tudo isso, e sinceramente, era muito frustrante demais para mim. Depois de uma semana sem Derek me perturbando, a Lana sumiu, lógico. Fiquei preocupado e perguntei a Giovanna se ela estava bem, e ela disse que ela estava internada no hospital. Porém, não explicou o motivo. Fiquei desesperado e sem notícias dela. O grupo todo se reuniu, e Giovanna entrou, mas não falou nada, apenas ficou muda, respondendo pelo chat. Ela descrevia cenas dela no hospital, como se estivesse lá. Eu nunca vou esquecer de como me doeu ler cada mensagem de Giovanna dizendo que os médicos estariam fazendo exames nela e em seguida teria tido um problema no coração, parando de respirar por um tempo. Giovanna disse que eles teriam reanimado ela com um choque, e quando ela tomou o choque, me chamou em alta voz. Seus pais não entenderam, e depois de muito tempo chorando, Giovanna saiu da qual, e Alana me mandou mensagem dizendo que estava bem. Seus pais teriam deixado o celular com ela, e que ela ficaria de repouso. Nosso namoro seguiu, apesar de tudo que supostamente passamos. De todas as vezes que chorei preocupado com ela, acreditei que tudo ficaria bem. Mas é o fim dessa relação. Derek me manda mensagem dizendo que Alana havia tirado a própria vida e que, por causa disso, Alana teria feito o mesmo. Eu fiquei sem reação, porque alguns dias antes de sumir, ela havia deixado um eu te amo nas minhas mensagens e sumido. Achei que estava de castigo até Derek me dar a notícia. Fiquei meses sem sair de casa, sem comer, só chorando e deitado na cama. Meu irmão de consideração e amigo do peito, Gabriel, cuidou de mim, me confortando e me mandando mensagem sempre, querendo que eu ficasse bem e me levantasse. Meus pais só souberam dessa história quando cresci.
Na época, eles achavam que eu só estava assim por causa da escola. Eu namorei com Alana por 1 ano e meio, e depois de alguns anos, superei e segui em frente. Derek sumiu, e eu nunca mais o procurei. Porém, depois de um tempo, meu irmão Gabriel descobriu que Alana estava viva. Sabe por quê? Porque ele mandou mensagem para ela sem querer, e ela respondeu. Eu fiquei sem reação e sem chão. Eu costumava deixar algumas mensagens para Alana, como um familiar vai em túmulo deixar flores para um defunto, e logo fui no privado dela tirar satisfação. Tudo que eu recebi foi um vai sumiu. Gabriel havia descoberto que Alana havia mentido sobre todas essas histórias porque queria saber se eu amava de verdade no começo. Ou seja, Giovanna e Derek eram a Alana o tempo todo. Mas depois as histórias só se agravaram porque ela não sabia como terminar comigo e queria que eu fizesse. Depois de descobrir isso, me sentindo enganado e traído, me senti um idiota que perdeu 1 ano e alguns meses da sua vida para chorar por alguém infantil. Mas, infelizmente, superei isso e segui em frente. Não tenho mais notícias dela, e nem quero ter. Já fazem anos, mas eu nunca vou esquecer disso. Eu superei e perdoei ela, mas depois disso, eu demorei para ter outro relacionamento. Então, meus amigos, cuidado com o coração. Não se entreguem sempre 100% em toda a relação. Coloquem sempre sua saúde mental em primeiro lugar e sejam felizes por seu próprio mérito. Fui idiota por ter feito uma menina se afastar de mim. Ok, vou começar explicando o contexto. Em 2020, eu tinha 10 anos e tinha ido para o 5º ano. Conheci uma menina, para não dizer seu nome caso ela leia e se reconheça, vou chamar ela de Duda. Eu havia feito amizade com ela, ela era muito gentil e legal. Ela era parda, usava óculos e quase sempre usava uma tiara de orelhas de gato. Um dia, eu emprestei um livro para ela, o livro era As Aventuras de Mike. Ela leu e me devolveu alguns dias depois de ler. Até que veio a pandemia, que fez ficarmos afastados por 1 ano e meio. Em 2021, eu fui para uma escola, e por coincidência, ela também estava lá. Continuamos sendo amigos até que, de repente, ela parou de falar comigo. Eu achei isso estranho, pois eu não havia feito nada. Um amigo meu, que era da sala dela, me contou que os alunos estavam caçoando dela por ela só ficar comigo na hora do recreio. Descobri que um desses alunos era um menino que ia na condução comigo. Fiquei muito bravo por isso e fui tirar satisfação com ele. Disse que não faria isso de novo, mas ele disse algo que eu não prestei atenção. Eu acho que ele disse que ela tinha admitido que gostava de algum de nós. Eu não citei mais um amigo meu também ficava comigo durante o recreio. Ela falava conosco, e eu não citei o ocorrido até que um dia eu emprestei a sequência do livro que eu emprestei para ela antes, As Aventuras de Mike 2, e o bebê chegou. Ela leu e me devolveu no mesmo dia. Ela foi pessoalmente na sala me devolver, e os alunos da minha sala começaram a zombar com ela, e eu tive brilhante ideia de falar isso para ela na hora do recreio. Quando eu disse isso para ela, ela me olhou com um olhar como se tivesse tido seus sonhos destruídos. Daí em diante, ela começou a me evitar. Se eu chegasse perto dela, ela ia embora. Fiquei confuso, pois na minha mente, eu tinha dito algo normal. Na minha cabeça, ela ia rir, mas não. Ela ficou triste. Eu acho que ela estava gostando de mim, e quando eu disse aquilo, ela pensou que eu não sentia o mesmo por ela. Eu me arrependo profundamente disso. Eu confesso que também estava gostando dela, mas na minha cabeça, ela gostava de outra pessoa. Eu espero que possa reencontrá-la e dizer que sinto muito por isso.